todos, bem-vindos a mais um conteúdo do Questões da Qualidade. Eu sou Anderson Guedes e nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre uma ferramenta da qualidade muito legal, que é a ferramenta chamada 5 Porquês. Essa é uma ferramenta da qualidade extremamente simples, extremamente fácil, tanto de você criar quanto de você usar. E ela é uma ferramenta muito útil para nos ajudar a encontrar a causa raiz de determinados problemas e aí com isso encontrar também um caminho para que a gente possa resolver esses problemas. Então, de forma geral, ela é tudo de bom, né? Qual o gestor que não quer entender e encontrar um caminho para resolver um problema assim de maneira fácil, de maneira simples, né? Depois de ter feito toda essa propaganda da ferramenta, agora eu vou mostrar para vocês aquilo que é de mais importante, né? O que é essa ferramenta, como é o funcionamento básico dela, dentre outros detalhes que vão ser importantes para que você comece a utilizar essa ferramenta aí no seu dia a dia. E para começar, como eu coloco aí, ó, o que é o 5 porquês? É uma técnica de análise de causa raiz. Como é o funcionamento básico dessa ferramenta? Ela busca identificar a origem de um problema ao fazer uma série de perguntas, por quê, de maneira iterativa. E aí um fato legal sobre a origem dessa ferramenta é que ela foi desenvolvida pela Toyota como parte do sistema de produção Toyota. Fato interessante, né? E que dá pra gente também uma referência muito boa para que a gente possa ver que ela, apesar de simples, é uma ferramenta que está ligada aí a um nome muito importante do cenário mundial de negócios. Afinal, como todo mundo sabe, Toyota não é pouca coisa, né? E bem, agora para a gente ver algumas questões a respeito dessa ferramenta na prática, eu trouxe aqui 3 pontos para mostrar a vocês como é que, de maneira mais abrangente, essa ferramenta funciona. E para a gente começar, já está aí o número 1. O número 1 fala sobre a identificação do problema. Primeiramente, é importante que você comece identificando claramente o problema que você vai resolver. E aqui eu não coloco um tipo específico de problema. De forma geral, o problema que você tiver, você pode fazer a análise dele, essa análise de causas, utilizando a ferramenta 5 porquês. Eu trouxe aí alguns exemplos de problemas, só para a gente dar uma visualizada. O seu problema pode ser um defeito em um produto, uma falha em um processo, uma falha em uma máquina, um resultado fora da meta. Tudo isso você pode analisar utilizando os 5 porquês. Depois de você identificar o seu problema, o que é que você vai fazer agora? Você vai aplicar os 5 porquês. E o que significa isso? Basicamente, você vai pegar esse problema aí que você identificou e vai começar a fazer perguntas a respeito do motivo dele existir. Em outras palavras, você vai perguntar sobre a razão daquele problema acontecer. Basicamente, fazendo isso, a gente vai estar perguntando a respeito das causas desse problema. Dá uma olhada aí na tela, na parte de baixo, que eu já deixei um exemplo para que a gente possa visualizar como é que isso funciona. Nesse exemplo, eu peguei um daqueles problemas que a gente viu anteriormente, né? No caso, um defeito em um produto. Nessa parte de aplicar os porquês, eu vou exatamente perguntar por que existe um defeito em um produto. E aí eu vou encontrar uma resposta decorrente disso, né? E aí eu posso ter como exemplo de resposta, a matéria-prima estava fora dos padrões de qualidade. Aí, se eu for precipitado, eu já posso pensar, né? Encontrei a causa. Mas se a gente olhar bem para essa resposta, a gente consegue ver que ainda há a possibilidade de a gente se aprofundar um pouco, né? Nesse caso, a gente vai aplicar o porquê novamente. Então, o que a gente vai fazer é, por que a matéria-prima estava fora dos padrões de qualidade? E aí eu vou encontrar outra resposta, como aconteceu da primeira vez, né? E aí a resposta dessa vez foi, porque o fornecedor não foi avaliado quanto à qualidade dos materiais. Agora sim, né? Encontrei a resposta definitiva, encontrei a causa raiz. Na verdade, não. Eu ainda posso me aprofundar um pouco mais nessa questão, e aí eu vou encontrando outras respostas até de fato chegar à minha causa raiz. É dessa forma, colocando resumidamente, que funciona essa ferramenta dos 5 porquês. Entendido como é que funciona aí, né, esse processo de porquê, até chegar de fato a uma causa raiz, eu coloco aí agora o terceiro ponto para vocês, que é justamente essa parte, a parte final, de identificar a causa raiz. E aí eu já adianto para vocês, essa parte, né, de identificar a causa raiz, de forma geral, representa, digamos que, o maior desafio dessa ferramenta. A gente pode dizer que a gente chega à causa raiz quando a gente não consegue mais aplicar um porquê à última resposta que foi dada. Geralmente, nessa situação aí, você chega a um ponto redundante. Colocando de maneira mais simples, essa resposta que você vai encontrar já foi dada em algum momento ao longo desse processo aí de aplicação dos porquês. Então, para você não ficar rodando, né? Porquê? Aí você encontra aquela resposta. Quando você aplicar o novo porquê, ele vai descer, regredir até aquele ponto que vai voltar lá para cima. Então não faz sentido continuar aplicando porquês a partir daí, né? Essa última resposta que resultou numa redundância vai ser a sua causa raiz. Outra situação bem comum que mostra que a gente chegou na causa raiz é quando você faz a pergunta e basicamente você chega a uma resposta porque sim, porque é daquele jeito, não tem como ser de outro, enfim.
E aí, se você não consegue avançar a partir disso, você não consegue destrinchar mais aquela questão, então você chegou na resposta definitiva, você chegou na causa raiz. Outra situação que a gente pode citar também é quando você chega a algo que foge do seu escopo de trabalho, algo que é tão geral que você não tem controle. Não tem como você agir em cima de uma coisa que você não tem controle. Então você vai até onde você tem controle. Ultrapassou esse limite e não tem mais como você agir. Então aquela última resposta que está dentro do seu controle é a sua causa raiz. Além disso, tem outras situações? Tem diversas situações que você pode identificar aí como ponto que você chegou à causa raiz. A gente poderia elencar várias delas aqui, mas não vale a pena, né? É um vídeo curtinho, esse também não é o foco, é elencar todas as maneiras de você encontrar a causa raiz. O foco aqui é dar um direcionamento para você conseguir começar a utilizar essa ferramenta aí no seu dia a dia, fechou? Então a gente combina de em outro vídeo, se der, a gente abordar esse tema aí de uma forma mais aprofundada. Como eu tinha dito anteriormente, esse é o principal desafio que as pessoas encontram quando estão fazendo uso dessa ferramenta, né? O desafio de identificar que aquela resposta é a causa raiz do problema. Mas é importante a gente deixar claro que esse não é um problema inerente à ferramenta. Essa é uma questão muito mais ligada à expertise da pessoa que está utilizando a ferramenta. Afinal, quando a gente fala de chegar à causa raiz, a gente está lidando também com o julgamento da pessoa que está inserida dentro de um contexto, que tem um problema, que ela conhece esse contexto, conhece esse problema, e ela, a partir desses conhecimentos, vai ser capaz de fazer um julgamento legal para identificar se aquela resposta que ela chegou é a causa raiz, se ela ainda tem condições de avançar na análise, enfim. Então, essa dificuldade, esse desafio não diz respeito necessariamente à ferramenta. É um desafio muito mais relacionado à pessoa que usa a ferramenta. Fechou? Eu separei um trechinho aqui para explicar bem essa questão para vocês. Acompanha aí. Tanto o percurso lógico, quanto as respostas adequadas, quanto o próprio julgamento dessas respostas para identificar a causa raiz, dependem da expertise de quem a usa, caso de quem usa a ferramenta, né? Então, para se extrair o melhor dessa ferramenta aí, dos 5 porquês, recomenda-se que estejam envolvidos no processo pessoas com uma expertise avançada sobre o problema que se está lidando. Não adianta colocar uma pessoa inexperiente com o problema, uma pessoa que não tem o conhecimento avançado sobre o problema, porque aí ela vai ter dificuldades de fazer um julgamento legal sobre aquilo que ela está destrinchando e sobre a causa raiz que ela chegou, né? Talvez ela chegue numa causa raiz que ainda pode ser destrinchada. Talvez ela julgue como causa raiz algo que está fora do controle dela. Enfim, tem diversas situações que uma pessoa com pouca experiência pode cair. E aí, decorrente disso, acabar não extraindo o melhor que essa ferramenta pode oferecer. Beleza? Para finalizar a nossa explanação de hoje, quero só deixar essa dica aí para vocês, né? Apesar dessa ferramenta se chamar 5 porquês, você não precisa necessariamente aplicar esse processo de porquê 5 vezes. 5 é de fato o número que dá nome à ferramenta, mas esse processo pode variar, tanto para mais quanto para menos. Se você está fazendo aí esse processo e você chega à sua causa raiz em 2 ou 3 porquês, ok, finaliza aí. O sentido é chegar à causa raiz, não necessariamente aplicar 5 vezes o porquê. Aí, da mesma forma, se você aplicou o porquê 5 vezes e ainda você vê que tem possibilidade de aprofundar um pouco mais, não tem problema. Vai lá, se aprofunda e chega à causa raiz. Como eu disse, o sentido maior do uso da ferramenta é esse. Por experiência, eu vejo que antes do quinto porquê, geralmente a gente encontra a causa raiz. Mas como cada caso é um caso, cada problema é um problema, aplique aí a ferramenta no seu contexto da forma que for mais conveniente, aplique tantos porquês quanto forem necessários, mas atinja o objetivo real da ferramenta, que é justamente você encontrar a causa raiz dos problemas que você tem aí, para que você possa também encontrar um caminho para resolver esses problemas, beleza? Então, gente, é basicamente isso por hoje. Com essa dica, eu finalizo aqui a explanação sobre essa ferramenta, né, chamada 5 porquês. Como vocês puderam perceber aí, uma ferramenta bem simples de usar, mas que dá pra gente algo muito valioso, que é a causa raiz de nossos problemas. Então, use e abuse dela sem pena e encontre aí o necessário para resolver os seus problemas, para melhorar as coisas aí na sua rotina. Melhorar é sempre uma coisa boa, né? Então tá, agora eu encerro aqui, realmente. Não se esquece aí de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, para sempre você estar recebendo as notificações dos vídeos novos que saíram aqui no canal. Não deixe de comentar também, se tiver alguma dúvida, alguma contribuição, deixa aí nos comentários que a gente vai interagindo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer essa ferramenta, ou com alguém que está usando ela aí, mas não está sabendo muito bem, não está conseguindo extrair o melhor dela, enfim. E deixa o seu like no vídeo também, né, que isso é bem importante para esse canal, para o crescimento dele. Ajuda aí com o seu like, beleza? Tá aí também minhas redes sociais, qualquer coisa você vai lá.
E por hoje eu fico por aqui. A gente vai se ver nos próximos vídeos. Até mais. Boas análises, bons resultados aí para vocês.